Palavras de sabedoria com o reverendo bispo Roberto de Souza. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 16: mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos. Fala bem assim, abre esse ouvido hoje. Fala, feliz é você. Fala mais alto, bem-aventurado é você, porque os seus olhos veem, e porque os seus ouvidos. Fala para ela, o que ouvido o quê? Ouve. Bate palma e dá glória, amém? Lá em Mateus, no versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Toma o seu assento. Feche seus olhos, põe a mão no coração só um pouquinho. Bem-aventurado é você que foi batizado, porque os seus olhos viram a verdade, porque os seus ouvidos ouviram a verdade. Bem-aventurado é você que escutou a voz de Deus. Bem-aventurado é você que Deus chamou e obedeceu. Bem-aventurado é você, meu irmão, que Deus está te chamando e que você está escutando. Bem-aventurado é você que os seus olhos foram abertos, que Deus te tirou das trevas absolutas. Bem-aventurado é você que hoje não está no pé das imagens, mas está nos pés de Jesus Cristo. Só um mediador entre Deus e o homem. Timóteo 2,5. Jesus Cristo. Bem-aventurado você, quando a palavra chegou até você, ela foi semeada em terras boas, e você deu crédito à palavra de Deus, e ela entrou na tábua do seu coração. Porque a Bíblia diz que houve profetas que ouviram e não compreenderam. Houve pessoas que a palavra chegou até eles e eles não entenderam. Porque Satanás cegou essa geração. Eu quero te falar essa noite que você é um bem-aventurado. Eu quero te falar essa noite que você é um escolhido de Deus, que você une 1 milhão, que você une uma grande multidão, que você é um felizardo, que você é como a menina dos olhos de Deus, que todos os versículos de prosperidade, de bênção, de proteção de Deus, eles se encaixam em você. Como o Salmo 91:7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque tu é bem-aventurado, porque a palavra entrou no seu coração, porque você ouviu, recebeu, porque você obteve a honra que Deus te entregou e segurou, porque você fez como Jacó. Você está lutando todos os dias para permanecer na presença de Deus, porque você vem lutando contra demônio, contra inveja, contra destruição, contra o fim dos tempos, contra todos os tipos de escândalo, para permanecer de pé. Palma para Jesus Cristo. Jesus te ama. Você tem fé. Essa é a graça. Aí foi dado a graça. Nós somos salvos pela fé. Superabundou a graça através das trevas.
Ouvimos a palavra, foi plantada na tábua do nosso coração, ela entrou, germinou, brotou e deu fruto, ora 100, ora 60, ora 30, palma para Jesus Cristo, é você, a árvore frutífera, que Deus tem protegido você como a menina dos olhos de Deus, você que hoje, que já passou pelo que muitas pessoas ainda vão passar, você que já conhece o Senhor, você que dobra o seu joelho, você que levanta nas madrugadas, você que clama, você que jejua, você que prospera, você que é protegido de Deus, eu quero te falar, meu irmão, bem-aventurado é você, feliz é você, que tem visto a mão de Deus na sua vida, que está esperando Jesus Cristo, que está na promessa de Deus na sua vida, e Deus agora quer te usar. À medida que Deus vai buscando, Ele vai deixando descansar aqueles que já trabalharam um pouco, e vai apertando para os que estão chegando, porque chega no primeiro amor, chega naquela sede, na vontade de fazer, de trabalhar, estão ali cheios da vontade, da graça de Deus sobre a sua vida. É como aquela pilha supercarregada, pastor Ronaldo, que está ali cheia de energia, cheia de querer falar de Deus, cheia de querer caminhar, cheia de querer marchar, cheia de amor pelas pessoas, cheia de querer fazer, e muitos não compreendem. Sabe o que Deus manda fazer? Manda falar também? Trabalha com quem quer trabalhar, marcha com quem quer marchar. Palma para Jesus Cristo, tenha sabedoria. Vai adiante com quem está disposto a ir adiante. Porque quando a pessoa não quer ir adiante, é tribulação, desentendimento, contenda, atraso de vida. Como o pastor falou, falta de caráter. Tem pessoas que falam sim, não mente. Existem pessoas lá no mundo que não são evangélicas, que tem mais caráter do que muitos evangélicos. Te falo com segurança, porque eu conheço. Caráter não vem de religião. Caráter vem de família. Bate palma, diz educação, disciplina, entendimento, vontade de querer ser um cidadão de bem. Não vamos sair da palavra. Então Jesus, Ele é amor. Ele te amou tanto, mas tanto, 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 que Ele está sempre pelejando por você. Aí lá na frente tem a parábola que fala que veio o maligno e semeou a semente em terras ruins, em terra boa, na beira do caminho. Mas aqueles que receberam a palavra, não deixaram os cuidados da riqueza o sufocar, não deixaram o demônio arrastar, não desistiram, permaneceram, lutaram, eles são bem-aventurados na presença de Deus. Esse é o povo que com seus olhos viram e com seus ouvidos ouviram e obedeceram, como o pastor falou, tiveram caráter diante de Jesus Cristo, não olharam para trás, caminharam, progrediram. Veio o problema, como o semeador semeou, e veio os cuidados da vida, veio as tribulações, e foram sufocados, e a vida foi sufocando, e desistiram, largaram, chutaram o balde. Deus não te chamou para voltar para trás, não. Deus não te chamou para chutar balde. Deus te chamou para ser um bem-aventurado. Deus te chamou para ouvir e obedecer, para ver e enxergar, e ver que os dias seriam maus, que os dias vindouros seriam ruins. Jesus anunciava o Apocalipse, anunciava o fim dos tempos, anunciava as dificuldades que os irmãos estão vendo no dia de hoje. Jesus anunciava a crise que os irmãos estão vendo no dia de hoje. Jesus anunciava guerra
nos dias de hoje, como você está vendo. Jesus anunciava pai contra filho, filho contra pai, como vocês estão vendo. Jesus anunciava o chip da besta e dizia em Apocalipse: ouça que o Espírito diz você é a igreja, bate palma, ouça, você. Ele está falando com parede, não, é você. Ouça o que Deus está falando com você, fala comigo. A igreja sou eu. A Bíblia diz que nós somos a igreja. E Jesus veio anunciando, Jesus veio falando, Jesus veio te chamar, te chamando de bem-aventurado, porque ele sabia que os que não tivessem alicerçado na palavra iam passar as tribulações dos últimos dias, que não teria proteção, que Deus não daria o alimento, não daria o abrigo, Deus não daria o sono, o descanso. E você que buscou Deus, ainda que você está passando luta, pior quem não tem Deus lá fora, porque você é bem-aventurado. Porque se Jesus voltar hoje, se você tiver em dia com Deus, você vai ser arrebatado. Porque você que buscou Deus, de todo o seu entendimento, ouviu a palavra e ela foi plantada na tábua do seu coração, que Deus já falava lá atrás, no Velho Testamento. Ouve a palavra e planta na tábua do seu coração, e apresenta ela para os seus filhos de geração em geração. É o que nós estamos fazendo, de geração em geração, pregando a palavra de Deus. E Deus está falando com você essa noite, que você é bem-aventurado, porque você permanece. Você pode ver que o crente parece cacetete de borracha, é paulada de um lado, paulada do outro, mas enverga para um lado, enverga para o outro, igual o bambu, igual o pé de coqueiro. Quem já viu o pé de coqueiro? Está ali. Coisa mais difícil é cair um pé de... O bicho balança, vai lá, encosta o cabelo lá no chão, o vento sopra para trás, ele vai para o outro lado. É você, meu irmão, palma para Jesus Cristo, balança, mas não cai, porque está alicerçado na palavra de Deus, porque você é bem-aventurado. É como aquela árvore plantada na beira do ribeiro, pode passar todos os tipos de tempo, tempo de sol, tempo de chuva, tempo de seca, mas ela vai estar sempre dando fruto, porque a sua raiz está alcançando a água. E aquele que está alcançando a água é como você que está alcançando a água da vida, e vai dar fruto com abundância, ora 100, ora 60 e ora 30. É você, meu irmão, que mesmo diante da luta você está vencendo, que mesmo diante da luta você está caminhando. Você está como aquele pé de coqueiro que balança para um lado, balança para o outro, mas não cai. Tem crente aí que está amassado, machucado, tribulado, mas não sai dos pés de Jesus Cristo. Quem pode dar glória é você, meu irmão, que não sai do pé de Jesus Cristo. É você que tem passado por todos esses problemas. As tribulações são tantas, mas tão tantas, que você já até acostumou com as tribulações, coisa que outro, que diz o Senhor, não suportaria o que você passa hoje, mas você suporta porque você já alcançou o sobrenatural, a fé inabalável. Eu profetizo uma fé inabalável na sua vida. Eu profetizo uma mulher virtuosa, um varão guerreiro. Eu profetizo um varão valoroso. Quem crê, dá glória a Deus. Porque você olhou e viu, porque a palavra chegou até você e você escutou, e ela foi plantada dentro do seu coração. Chega desse negócio, amanhã eu mudo de ideia, amanhã eu vou tentar. Vem para Jesus, não, ano que vem eu vou, tem umas coisas para resolver. Ei! A Bíblia fala que ele vai chegar como um ladrão. Faz assim com a mão, assim, levanta. Tem um cajado na sua mão, irmão. Dá glória, segura esse cajado. Põe a mão na cabeça. Tem uma coroa na sua cabeça. E a Bíblia diz: cuide para que Satanás não tome ela de você. Põe a mão no seu ombro.
Tem uma couraça da justiça aí, meu amigo. Põe a mão no seu braço. Tem um bracelete da salvação no seu braço. Faz assim. O escudo da fé está em você. Bate palma para Jesus Cristo. E Satanás não pode passar por esse escudo. Satanás não tem o poder de atravessar esse escudo. Porque essa chave, esse escudo, esse capacete, essa couraça, esse bracelete, foi Deus que te deu. E Satanás não toca. Quem crê bate palma e dá um brado de glória a Deus. Você ouviu e obedeceu, e Deus colocou a armadura em você, meu amado. Você hoje é protegido de Deus, e o cajado está em sua mão. E cuide para que Satanás venha e não roube a sua coroa, não roube o seu cajado, não roube o seu bracelete, não roube o seu escudo. Deus já fez a parte dele. Deus já te entregou. Agora fala com o seu irmão. Você cuida do que Deus te deu. Bate o palmo da glória a Deus, porque Ele já te entregou. Deus já te entregou as vestes espirituais, limpas, purificadas como carmesim, branca como neve. Deus já te entregou, meu amado. Agora zelar é você. O batismo provém de Deus. Jesus foi batizado por João Batista. Até mesmo João Batista queria prostrar diante dos pés de Jesus, praticamente falando: mas Senhor Jesus, eu não sou digno. Jesus fala: faça conforme as Escrituras. Leia a lei, cumpre. Deus te entregou, zela do que Deus te deu. Cuide para que Satanás não venha tomar. Porque se você perder, não é culpa de Deus, porque Ele já te deu. Se Deus te deu o dom, se Deus te deu o talento, louva. Se Deus te deu o dom, a palavra, prega. Se Deus te deu o dom de expulsar, repelir demônios, de cura, zela dele, porque foi Deus que te deu. Fala assim: é meu. E o que Deus me deu, Satanás não toca. Dá glória a Deus. Aleluia. O batismo provém de Deus, como eu ia falando. Jesus foi batizado conforme as Escrituras. Ele tinha que ser batizado. E na hora do batismo houve ainda a confirmação de Deus: esse é meu filho amado, que meu espírito se compraz. Deus se compraz de você no dia do batismo. Ele te ama. Dá glória a Deus. Bate palma. No dia do batismo Deus te chama de bem-aventurado. Eu te amo. Você é o meu eleito. Você é o escolhido. Você deu ouvido à minha palavra. Com seus olhos você viu, e a minha palavra você ouviu. E chegou no batismo. E Deus te dá umas vestes lindas. É o primeiro amor. Não deixe que Ele aparta de você. E Deus entregou para você as vestes. Agora zela dos dons. O batismo provém de Deus, mas o zelar provém de você. Só porque Jesus falou: a minha família são os que ouvem e... palma para Jesus Cristo. Praticar. Batizado não é certificado de salvação. É um caminho, é um passo. Ouvir a palavra, outro passo. Ter dom, um passo. Permanecer na palavra, viver a palavra, certificado de salvação. Bate palma. Vida eterna. Com tentações, tribulações e impedimento, certificado de vida eterna. Zela. Se você zelar, você pode falar assim. Fala, levanta a mão assim, todo mundo. Agora fala bem alto: ora, venha, Senhor Jesus. O último versículo de Apocalipse. Bate palma para Jesus. Você pode falar. Você não tem medo, porque você está esperando o Messias e não teme. É isso, meu amigo. Se a palavra chegou até você, ouve. Ouve. Deixa
deixa ele entrar. E você que já ouviu, receba de bom coração. Ali estava o meu amigo de blusa branca. Um certo dia me chamaram na casa dele. Ali estava o seu Aristide, o pai da sua esposa, né? Seu pai, numa cadeira de roda. Primeiro eu vi ele antes, ele ia fazer uma cirurgia. Aí eu olhei para ele, fiz uma oração. Na hora que eu olhei, eu vi um lado dele torto. Eu avisei ele antes. Eu não sei se eu sabia. Ele tinha um amigo numa banquinha na Pio 12 ali, que vende verdura, não é isso? Ele tem uma amiga ali, era um muro de... Aí lá eu encontrei ele, lá eu conheci, ele estava bom. Ele tinha uma bicicleta diferente, não era? Parece triciclo. Quantos anos mais ou menos? Quantos anos? 9 anos? Não, quantos anos foi isso, essa época que eu vi ele? 8 anos atrás. Por isso que a gente fala também, eu vou aproveitar e falar, não condena o seu irmão não, amigo. Seu irmão tem obras lá atrás, você não sabe. Cuidado. Seu irmão manda enquanto você dorme. Seu irmão está com a boca fechada enquanto você está falando de Deus. Vigia. Então ali eu encontrei aquele homem. E eu olhei para ele e falei, olha, Deus me mostrou um derrame no senhor. Vou orar, mas eu vi o senhor todo torto de um lado. O senhor me perdoa, o senhor vai ter uma cirurgia. Mas Deus me mostrou o senhor com derrame. Torto. Igual a dona Dinu. Que Deus mandou ir na casa de dona Dinu. Ali está a pastora Juliana, eu dormindo, nem conhecia. Fala para ela, prega contra a imagem. E Deus me mostrou um derrame nela. Como eu ia dizendo, encontrei seu Aristide. E o que aconteceu? Orei, falei, passou uns dias, foi ao internado e deu derrame, do jeito que Deus me mostrou. Aí como eles sabiam que Deus tinha me mostrado, me chamaram, a filha. Depois de um bom tempo, né, deu derrame, fui lá, de um tempo da cirurgia. Fui na casa dele, ele me chamou, me ligou, foi o senhor. Cheguei na casa dele, ele estava na cadeira de roda, não andava, todo mundo sentado em volta chorando. Eu quero te falar, meu amigo, põe a mão no seu coração. Feliz é você que ouviu e obedeceu, porque você caminha. Feliz você que ouviu e deu crédito e foi batizado, porque você está livre dos problemas, dos impedimentos, de toda amargura e decepção. Vai haver espinho, porque o reino de Deus é feito assim, de lutas e de alegria, até a volta de Jesus. E naquele dia, aquele homem, cheguei lá, ele estava na cadeira, meu coração bateu tristemente, e me pediram para orar por ele, estava na cadeira de roda. Poxa, é tão ruim e triste quando Deus te mostra e depois você vê aquilo acontecer. Tem hora que Deus, Ele te avisa as pessoas. Igreja, Deus é bom, porque Ele mostra, Ele fala. Mas aqueles que não ouviram e não deram crédito, estão passando luta, passando tribulação, e vão passar mais ainda, porque com os olhos não viram e com os ouvidos não ouviram. E a palavra está chegando, o Senhor está avisando, mas não dá crédito. A palavra foi pregada em pedregais maus, aquela terra infrutífera, que não dá fruto, que não germina, que não chove. Igual eu ia falando, alguém sabe por que não chove no deserto? Porque não é terra, é areia. Porque não tem planta, não tem capim. Para que Deus vai mandar chuva lá? Você já parou para pensar por que não chove no deserto? Para que chover no deserto? Chuva perdida.
Sabedoria de Deus, ele falou com Jó. Levei a mão na cabeça do seu Aristídio. Na mesma hora que eu levantei a mão, Deus o puxou da cadeira. Bate palma para Jesus. Ele começou a caminhar, começou a andar, e até nos dias de hoje está andando. Jesus é bom. Jesus é bom. Jesus é bom e o diabo não presta. Jesus está querendo te dar uma direção. Jesus tem falado com pessoas, tem falado: vem, ouve, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Deus está querendo aliviar o fardo de pessoas, dias após dia, noite após noite. Deus tem falado da madrugada, Deus tem falado em sonho, Deus tem falado em sinais, Deus tem falado em prodígios, milagre, maravilha. Deus tem falado em bocas de profeta, pela televisão, pela rádio. Mas as pessoas não estão dando crédito. Não, pastor, é só o Valdomiro que está falando. Ali é o bispo Roberto, ali é o pastor Ronaldo, ali é o profeta Samuel, o irmão Alessandro. Ei! Esqueceram que o Espírito mora dentro de nós. Palma para Jesus Cristo. Estão olhando para o homem. Estão padecendo. Estão padecendo porque não estão dando crédito à palavra, porque os ouvidos estão ouvindo, mas não estão dando crédito. Ali é só um pastorzinho, ali é só um bispozinho. Ah, está tribulado, está passando luta. Ah, quem é Deus para usar ele? Vão para o campo comigo, você vai ver o que Deus faz comigo. Lá fora que estão os doentes, vamos comigo. Se você aguentar o pique, porque até quem está comigo fica assustado. Até quem trabalha comigo, vê todo dia, fica assustado ou não fica? Fala que o demônio rola para lá, rola para cá. Demônio, dá uma cambalhota, de joelho, vem aqui. Zela da autoridade que Deus te deu. Bate palma, porque os demônios não aguentam a autoridade. Não para minha honra, mas para honrar o que Jesus Cristo vai fazer na terra. Te dá autoridade, te dá caráter. Jesus ensinou. Porque você seguindo esse caminho, você vai alcançar o caráter. Você vai ter mudança de vida, vai ter mudança de plano, vai viver bem. Você vai ser um bom exemplo, vai ser imagem e semelhança de Deus. Porque Ele nos fez isso. E nós viramos isso quando nós tomamos posição da nossa vida. Quando a palavra ouve, entra. Quando você vê e compreende, quando Deus te fala, você não é Tomé. Porque Tomé viveu com Jesus Cristo, andou com Jesus Cristo, comeu com Jesus Cristo, trabalhou para Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo apareceu para ele, ainda que ele já sabia que no terceiro dia o Filho do Homem ressuscitaria, ele duvidou. Deixa eu tocar em você, aí eu acredito. Toca aí no seu irmão, toca aí. É você mesmo? Fala aí. É você mesmo? Fala assim: está repreendido, crente Tomé. Palma para Jesus, amém? Acredita. Esse que está aí do seu lado é o seu irmão, que está todo dia na luta, na tribulação, que está disposto, que Deus colocou para te ajudar. Esse é o seu irmão que Jesus colocou do seu lado. Esse é um discípulo, é um profeta, é um cidadão do reino de Deus. Esse é um discípulo que Deus colocou com sinais, prodígios, com a fé em Jesus Cristo do seu lado. Do seu lado. Esse aí é o que ouviu. Esse é o que ouviu, porque senão ele não estava aqui. Esse é o que viu e enxergou. Você que está aqui hoje, na igreja, buscando Deus, conforme a Escritura, você é bem-aventurado, sabe por quê? Porque você não andou com Jesus Cristo e acredita nele. Bate palma para Jesus Cristo. Porque Tomé andou com Jesus Cristo e duvidou quando Jesus apareceu. Satanás vai enganar tantas pessoas que acreditam nas imagens. Porque você olha numa cruz, vê um Jesus de cabelo preto. Você olha noutra cruz, vê um Jesus de olho verde.
Na outra cruz você vê um do olho castanho. Em uma cruz você vê um Jesus moreno. Na outra você vê um branco. Afinal, quem é esse Jesus Cristo? Acreditam no invisível. Bate palma e dá glória. O invisível, meu amigo, você não vê cor, não vê cheiro. Você sabe que ele é real. Esse é o Jesus vivo. Invisível, mas real. Porque na hora que essas pessoas acreditam em Jesus Cristo de um jeito, Jesus Cristo do outro, na hora que aparecer, esse aí não é Jesus não, esse aí não acredita não, tem o cabelo castanho, na minha cruz eu tenho cabelo preto, esse não é Jesus não. Por quê? Esse tem os olhos verdes, na minha cruz tem olho preto. Porque estão acreditando no que estão vendo, e o diabo tem colocado as pessoas para ver, para confundir a cabeça deles. Bate palma para Jesus. Você é bem-aventurado, porque conhece o Jesus vivo, o Jesus invisível. Porque você vem aqui, canta, você não vê ele. Porque você levanta a mão e a pessoa é curada e você não vê ele. Porque você bate palma, Salmo 47, e sabe que é para o Deus vivo. Aplaudir o Senhor todas as nações, povos e línguas. Aplaudir com as mãos. Você é bem-aventurado. Dá valor o que ele fez por você. Dá valor. Dá valor, meu irmão. Porque ele foi surrado por você. Dá valor, porque a Bíblia diz: ei, como é que você sabe se o espírito é maligno ou não? Como é que você vai saber se é demônio e não? Pergunta para o seu irmão. Jesus, fala assim: Jesus veio em carne ou espírito? Responde para ele: em carne. De palma, dá glória. Porque se ele viesse em espírito, Satanás estaria te mentindo para você. Agora, por que Jesus veio em carne? Para sentir as suas dores, para ser machucado por você, para tomar a pancada sua, para enfrentar o diabo para você, para ser chicoteado no seu lugar, para ser crucificado no seu lugar. Por isso, e nisso vós sabereis se é um espírito maligno ou não. Porque Satanás não confessa que Jesus veio em carne para poder arrastar aquela cruz por você. Porque se ele viesse invisível naquela época, ele não ia poder segurar a cruz. Você não ia ver o sangue. Feche seus olhos. Feche os olhos. Se ele tivesse vindo invisível, você não ia acreditar nele. Aí Deus escolheu Maria, uma mulher crente, humilde. Para que, igreja? Escolheu ela. Para poder gerar ele em carne. Jesus nasceu diante de uma luta. Pessoas acham tão bonitinho Jesus Cristo, faz aquelas coisas lindas de Natal. Aquela coisa bonita. Ele foi que as pessoas não perceberam, ele teve que fugir. Na manjedouro. Feche os olhos. Oh, Espírito Santo. Você sabe o que é uma manjedouro? Aquelas coisinhas de Natal, um boizinho, outro boizinho do outro lado, inventando moda. Você já viu merda de boi? Você já viu estrume de boi? Já pensou, você está ali dormindo com a criança, um boi dá uma cagada ali, uma borrada. Você sabia que ele fez isso por você?
Você que é mãe, você queria estar com seu filho numa manjedoura, dentro do curral, cheio de merda, de boi, fedor? Vamos falar a verdade, porque eu sou da verdade. Você queria isso? Você desejaria isso para sua mãe? Para o seu filho? Que gracinha, Jesus Cristo! O Jesus de barro não salva ninguém. O Jesus invisível hoje é o que está salvando a humanidade. Eu quero te falar, as vacas berrando a noite inteira, mijo de vaca caindo, e Maria tendo que suportar isso tudo com José. Que gracinha, que lindinho. Pastor, é igual a gente fala, falar de mim é fácil, difícil é fazer o que a gente faz. Falar do seu irmão é fácil, difícil é fazer o que ele faz. Falar de Jesus Cristo é fácil, difícil é fazer o que ele fez. Tomar chicotada, nascer, fugir, ficar foragido porque o perseguiam, dormir dentro do curral, estrume de vaca, mijo de vaca, pessoas o perseguindo para matá-lo. Ei! Jesus está falando, feliz é você que ouviu, feliz é você que viu e enxergou o que Deus está te mostrando é realidade. Não Jesus de brinquedo, de boneco, não boneco pendurado na parede, mas um Jesus invisível plantado na tábua do seu coração. Vamos viver a verdade, vamos ver a realidade. Deus te entregou talento, te entregou dons, Deus te capacitou, Deus te preparou, Deus te lavou, Deus te remiu no sangue do Cordeiro, Deus te preparou para a vida eterna, Deus te entregou um cajado em sua mão. Quem crê, levanta esse cajado e dá um brado de glória a Deus. É seu. Cuide para que Satanás não toma. Cuida da coroa que está sobre a sua cabeça. Cuida desse medalhão. Cuida desse medalhão no seu pescoço. Cuida desse bracelete da salvação. Cuida desse escudo. Cuida e sela. Porque os dias são difíceis, são dias de tribulação, dias de dificuldade, e Deus está falando hoje aqui, o que vai te parar, quem vai parar a sua fé? Deus está falando, se você tem uma fé inabalável, marcha, caminha, vai pisando na cabeça do diabo, vai repreendendo o demônio, vai repreendendo as dificuldades, paga preço, jejua, marcha e vai adiante, não desista, porque lá na frente tem as promessas de Deus. Quem ficar para trás vai passar luta. E você está aí reclamando, ah, mas Jesus não fez isso por mim, não fez aquilo por mim. Jesus, filho de um Deus vivo, enviado para salvar a humanidade, ficou 40 dias no deserto, sem pão e sem água. E você está reclamando de coisa pequena. Pensando em tempestade nem copo de água. Falta de caráter. Falta de coragem. Falta de vergonha na cara. Jesus foi criado dentro da manjedouro. Nasceu no meio de estrume de vaca, mosquito, fezes, urina. O Filho de Deus passou por isso. E vem um probleminha qualquer, chega, cansei, não aguenta mais, porque os seus olhos
viram e não enxergaram. Porque os seus ouvidos ouviram e não deram crédito ao Senhor. Porque se Jesus passou por isso, quem somos nós? Se Jesus, Alessandro, pelo Espírito Santo falou, lavou os pés do discípulo, que é Rei, Senhor dos senhores, Rei dos reis, por que você tem nojo de tomar um copo de água do seu irmão bebeu? Por que você tem nojo do seu irmão? Eu vejo pregadores abraçando pessoas leprosas, elas são curadas. Se você crê em Deus, doença nenhuma pega em você. Bate palma da glória. Não pega, Deus não deixa. Por que não pega, pastor? Porque Deus falou: ainda que beba veneno, não morrerá. Quanto mais enfermidade e doença, Deus está falando com você. Larga esse desânimo, essa falta de fé, e caminha e marcha. Passa por cima dos problemas, enfrenta a vida como ela é, enfrenta a realidade, enfrenta os obstáculos da vida, desilusões e decepções. Nem tudo provém de Deus, tem coisas que provém do homem. E Deus está te falando, te ofenderam, te feriram, mas Deus fala: não foi eu que te feri, não foi eu que te ofendi. Tudo é culpa de Deus. Tira esse fardo de Deus. Terra seca somos nós. Nós somos o problema. Quando nós chegamos perto de Deus, começamos a virar menino. Começamos a querer, agora Deus tem que me dar isso, se Ele me der eu não faço isso. Ah, se Deus não preparar eu não vou. Ah, se Deus não colocar um carro eu não vou. Ah, se Deus não me der uma bicicleta ou uma moto eu não vou para a igreja. Caminha do jeito que você está, com as pernas que Deus te deu, e Deus vai preparar o melhor dessa terra para você. Primeiro fazer a vontade de Deus, e o resto vos será acrescentado. O crente menino hoje quer o quê? Primeiro ele quer ver o lado dele, para depois fazer a vontade de Deus. Vamos amadurecer no Evangelho. Vamos viver um Evangelho de verdade, de justiça, de amor, de correção. Vamos viver um Evangelho de realidade, igreja. Porque os dias são difíceis, não adianta ficar passando mel na boca de menino. Nós não somos comprados como menino com bala doce. Nós somos comprados com a verdade, com a justiça de Deus. Nós somos comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, pela direção de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, que veio na terra nos salvar. Feliz é você. Fica de pé. Feliz é você, que disse o Senhor, que veio a palavra e ouviu, e que os olhos viram e compreenderam a palavra de Deus. Vai em frente, marcha, caminha, não desiste não. Porque se você chegou até aqui, não vale a pena voltar para trás. Você já caminhou tanto, já passou tanta luta, passou tanto problema, tanta decepção, tanta desilusão, já chorou tanto, e logo agora que Jesus está ali praticamente na esquina, voltando, você vai olhar para trás como a mulher de Ló? Virar estátua? Faz isso não, meu irmão. Juliano, dá um passo aqui. Dá um passo, vem, obreira, fechou aí. Pode vir. Vem. Vem. Fecha o olho. Deus, lá na casa dela, Pai, visita lá agora. Toda amarração, maldição, impedimento, seta maligna, Exu caveira, Exu das trevas, impedimento, macumba na casa, em cima do telhado, sai da casa, sai da família, sai do lar, sai agora. Capeta, lá, visita agora. Pode deixar, Deus. Pode deitar ela, pobre ela. Passa o pano. A obreira é só ajudar. Palma para Jesus. Deus invisível. Você não está vendo Ele, mas Ele está curando ela. É só crer. Fala para o seu irmão, é só crer. Mais alto, é só crer. Todo mundo, mais alto, é só crer. É só crer. E agora fala, creia. E tu, novo, e tu verás a
a glória de Deus na sua vida. Bate palma e dá glória a Deus. Samuel, liberta para mim, amém? Em nome de Deus é bom e o diabo é que não. Põe a mão pro alto. A outra, bate palma para Jesus Cristo. Assim eu arranco a palma para Jesus. Aí, amém? Levanta de novo. A outra, que a paz e a doce consolação do Espírito Santo possa pousar em todos os corações. Todos digam: se Deus é por nós, operando Deus. Estão todos abençoados em nome. Esse nome tem poder, amém? E em paz, Senhor, nos acompanhe. Domingo que vem, 10h30, na porta da igreja, os obreiros, para batizarmos essa alma para o Senhor. 9 horas na clínica. Quem quiser unção, quem não quiser pode dormir à vontade. Palavras de sabedoria com o reverendo bispo Roberto de Souza.